Bom dia, vamos lá. Thanks God every day. Obrigada a Deus todos os dias, né? Obrigada hoje, nessa terça-feira, nesse mês incrível de dezembro. Obrigada todos os dias. Nós vamos lá em Êxodo, né? Nós estamos lendo Êxodo essa semana. Êxodo 1, versículo 9 e seguintes. E ele, né, o faraó, disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros. Bom dia, todo mundo está chegando aí. Bom dia, minhas amigas, bom dia. Essa parte, né, esse versículo que nós lemos, né, esses versículos que nós lemos, na verdade é uma visão profética, né? É uma visão que aconteceu lá atrás, mas mostrando o que aconteceria no futuro e o que está acontecendo hoje. É chocante o tanto que a Bíblia é atual, né? Nós estamos lendo o livro de Êxodo, que aconteceu, histórias que aconteceram muitos anos antes de Jesus, e Jesus já veio há mais de 2000 anos, né? Então é uma história tão antiga, mas é tudo tão real, é tudo tão atual, é tudo tão pro tempo de hoje, né? E aí você pega e você fala: André, mas hoje escravidão não existe, né? O povo de Deus, o povo hebreu, estava na escravidão do Egito, eles foram escravizados. Mas se nós olharmos com cuidado, como nós temos olhado aqui no Thanks God, nós vamos ver o tanto que isso é real. Quando eu e você, quando nós somos escravizados, ou quando nós somos amarrados, acorrentados, quando colocam cadeias para nos afastar da vida que nós temos, é o mesmo que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus ficou, naquela época, os hebreus, amarrados, né? Acorrentados, escravizados, longe da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E a mesma coisa acontece hoje comigo e com você. Se nós não estivermos atentos, nós viramos escravos. E o pior de tudo não é virar escravo, é não saber que é escravo. Essa é a pior parte, né? Bom dia a todo mundo, seja bem-vindo aí, todo mundo tá chegando aí agora. A pior parte da escravidão nem é a escravidão em si, porque a escravidão ela pode ter um fim. E é essa a vontade de Deus, que tem um fim. O problema da escravidão é quando eu não sei que eu sou escrava. Então essa semana nós estamos falando sobre isso, porque nós precisamos trazer essa luz para nós, para o nosso entendimento. Nós precisamos enxergar debaixo da luz que é Deus, se nós estamos vivendo como escravos ou como livres. Ou melhor ainda, se nós estamos vivendo como escravos ou como filhos que vivem debaixo do favor e da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Se nós entendermos que nós estamos como escravos, 51% do problema está resolvido. É claro que isso, aí começa a verdadeira libertação, né? A libertação começa, na verdade, quando eu tenho consciência. Porque aí tem aquela frase, né, da abolicionista que eu gosto muito, que eu sempre cito, que é: eu libertei 1000 escravos, mas eu poderia ter libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então muitas vezes nós, que somos o povo de Deus, que somos a menina dos olhos de Deus, nós vivemos como escravos e não como filhos. Então esse é o grande perigo da vida, quando nós temos uma vida mais ou menos e nós entendemos que é isso mesmo, que está normal. E isso é terrível, isso é terrível. Então, se eu não tenho ainda plenitude em alguma área da minha vida, mas eu estou com consciência de que eu estou trabalhando para alcançar essa plenitude, tá tudo certo. Isso aí é chamado de processo, eu vou chegar lá. Mas quando eu acho que eu não tenho direito, mas às vezes eu nem uso essa palavra, porque nós somos doutrinados para aceitar a escravidão. Bom dia, todo mundo está chegando aí, sejam bem-vindos, meus amigos. Quando nós somos doutrinados, é aí que está o problema. Então vamos entender o que aconteceu lá e o que acontece exatamente igual hoje. Na verdade, nós temos que entender que o inimigo de Deus é o mesmo desde sempre.
ele muda um pouco a roupagem, mas ele aplica os mesmos golpes, né? Tem até aquela brincadeira, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Então o golpe dele, o golpe do inimigo de Deus é o mesmo. Então o que aconteceu? Através de Faraó, né, o povo de Deus foi escravizado. Por quê? Porque Faraó olhou para o povo de Deus, viu o potencial. Que potencial é esse? Potencial de ser filho de Deus. Quem é filho de Deus tem um potencial para dominar tudo, para dominar mesmo, para tomar conta de tudo. Quem é filho toma conta da herança do pai. Né? Tem um versículo que eu amo, né, que Paulo escreve, nós somos filhos adotivos, né? Nós somos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. E se filhos, herdeiros, né? Então, qual é o filho que acha que não é herdeiro, né? Tá em Romanos 8,16. Somos filhos, e se filhos, herdeiros. E o herdeiro, ele tem direito a quê? Ele tem direito a toda a herança do pai, o que é do pai é dele. Então, se nós estamos vivendo como não tendo direito a essa herança em alguma área da vida, nós podemos olhar com calma, porque essa área da vida foi a área, às vezes algumas áreas, onde nós fomos bloqueados, onde nós fomos colocados no cativeiro. E essa então tem que ser a área que nós vamos olhar com calma, né? Então lá atrás o Faraó viu o povo de Deus, viu o seu potencial, viu que eles cresciam de maneira maior do que todo o povo do Egito, e eles temeram então, porque eles tomariam conta da terra. Então, temendo, o que eles fizeram? Colocaram como escravos. A mesma coisa, o inimigo de Deus sabe o potencial de Deus que está sobre a minha vida e a sua vida. E antes do nosso nascimento, ele já providencia algumas situações para bloquear eu e você. Então, quando nós contamos uma história assim, uma história bem triste, ontem mesmo eu ouvi, né, num grupo de transbordo que nós participamos, a história bem difícil, bem de luta de um homem de Deus, um homem bom, um homem com a família abençoada, um homem de Deus mesmo. E esse homem contou a história dele, que lá do início. Então, o inimigo de Deus, ele não te bloqueia depois da fase adulta. Ele prepara, às vezes, uma geração antes, outra geração antes, para te bloquear. Então, nessa história, né, nós ouvimos ontem lá no grupo, uma partilha muito interessante, foi o seguinte: a avó dele, olha só, 2 gerações passadas, a avó foi abandonada, soltou em algum lugar lá, não quis, a mãe dela não quis, soltou em algum lugar e caiu com uma família. Então essa criança, a avó, já veio com essa história de rejeição. Isso aí, se é tratado, tá tudo certo. Se você foi rejeitado, se eu fui, mas se eu tratei, tá tudo certo. O bloqueio, ele não continua. Mas se eu não tenho nem noção de que eu tenho esse bloqueio, não, tá tudo certo, já perdoei, já resolvi. Isso é muito perigoso, porque nós confundimos às vezes o perdão do lado espiritual com as mágoas que ficaram no emocional. Então eu tenho batido aqui muito mais na tecla do emocional, porque se você está ligado a algum tipo de ou religião, ou grupo, ou tem conhecimento do lado espiritual e você está buscando perdoar, você com certeza está resolvido no lado espiritual. Mas a própria palavra diz, o espírito está pronto, a carne que é fraca. Então, os registros que ficam dentro de nós é que são os grandes problemas. Então, por isso que eu bato muito no lado emocional aqui. Então, a avó tinha sido rejeitada, carregou a rejeição. Aí casou, depois que ficou adulta, teve a filha. E também rejeitou a filha. Não dando para adoção, mas uma situação de rejeição. Essa filha neta que nasceu é a mãe do meu amigo. Né? Então essa mãe, o que ele fez? Começou a se envolver com pessoas muito ruins, com homens muito ruins, teve 6 filhos, cada um numa situação mais difícil. Eu sei que esse meu amigo parou com 3 anos na FEBEM. Então os filhos todos passaram essa situação muito difícil, FEBEM em São Paulo. E aí então história inteira de rejeição, muita dificuldade, muita confusão. Então esse homem de Deus, alguém tinha um objetivo de bloqueá-lo. Então como é que bloqueia uma pessoa? Bloqueando gerações anteriores. Se eu fui bloqueada e eu tenho raiva de quem me bloqueou, eu continuo no bloqueio, eu não vou resolver. Aí eu fico contando a história, né? Cada um conta a sua história. Ah, que meu pai foi alcoólatra. Ah, que eu fui abusado por não sei o quê. Ah, que eu fui abusado na infância. Ah, que minha mãe tinha vários homens, não se importava comigo. Ah, que minha mãe me abandonou. E aí nós erramos o alvo.
Nós erramos o alvo. O alvo não é quem te bloqueou. O alvo é a história. Por que que você foi bloqueado? Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Muito atenção nisso. Então nós temos que entrar nessa luta. Mas não é contra homens de carne. Eu não entro nessa luta falando mal dos meus pais. Eu não entro nessa luta falando mal de quem me bloqueou, de quem me abusou, de quem me rejeitou. Eu entro nessa luta ressignificando isso. Então nós temos que primeiro ter consciência. Eu tenho consciência de que eu estou com um bloqueio. E André, como é que eu fico sabendo? Como é que eu vou saber? Basta olhar seus resultados. Olha seus resultados. Se você quer emagrecer, você não consegue, olha com cuidado para isso aí. O que a obesidade traz para você? Que proteção é essa que você busca numa capa de gordura? Você está querendo se parecer com quem? Né? Eu já tive clientes, né, alunas, né, que não emagrecia inconscientemente, ela queria ficar parecendo com um pai que era obeso, a mãe era obesa. Então quando você é de uma família de obesos e você se torna magro e saudável, você não parece com a sua família. E isso, o que significa isso para você? Você precisa se sentir parecido com os seus? Você precisa dessa aprovação? Quando você faz as coisas, nem que seja um processo de emagrecimento, você sofre com o que as pessoas vão pensar de você. E depois quando você emagrece, quando falam com você, tá magro demais, que isso todo mundo passa, tá? Tá magro demais, tá ficando sem perna, tá ficando feia, não sei o quê. O que isso significa para você? Se você sofre com isso, provavelmente você tem um bloqueio chamado de bloqueio de necessidade de aprovação. Talvez você tenha um bloqueio de rejeição, talvez seja paternidade o seu bloqueio, mas que reflete, né? Então como que eu tenho bloqueio de paternidade? Quando eu fiquei presa na história com meu pai. Então, e você pode ficar presa na história do seu pai porque ele foi um pai muito bom. Eu passei por isso, meu pai foi tão bom que eu não queria separar dele. Só que eu não tinha essa consciência. Então eu procurava me relacionar com homens extremamente mais velhos do que eu. Desse jeito. Por quê? Porque eu queria um pai, eu não queria um marido, eu queria meu pai comigo, né? E também isso, você pode ser bloqueado por uma situação boa, que no meu caso, meu pai sempre foi uma bênção, meu pai sempre foi muito protetor conosco, né? Mas você pode ter uma história diferente, mas só que o resultado acaba sendo mais ou menos o mesmo. Um pai ruim, um pai alcoólatra, um pai promíscuo, um pai com prostituição, um pai ausente. Ou então, às vezes, o bloqueio de paternidade vem porque o seu pai era ausente por motivos justos. Por exemplo, aquele pai que tinha que trabalhar longe, ficava fora e ficava muito distante da família, e você foi criado sem pai. Mas não é porque seu pai era ruim, é porque seu pai era ausente por motivos justos, sustentar a família. São histórias, gente. São histórias. Todos nós temos histórias. E às vezes a gente põe um peso muito grande na nossa história, não tem necessidade. Eu só preciso aceitar a minha história e ressignificar a minha história. Eu não preciso ficar achando, eu acho que minha mãe me rejeitou, eu acho que meu pai é alcoólatra, batia, não sei o que, e fica tentando achar justificativa. Isso aí é vitimismo. Diferente disso, eu olho para a minha história e eu ressignifico. Não, entendi, eu fiquei longe do meu pai, por isso, por aquilo, meu pai é ausente, mas o que aconteceu? Né? E daí eu vou ressignificando. Ressignificar, como a palavra diz, é dar um novo significado. E quando é que eu dou um novo significado? Quando essa Andréia aqui, que é adulta, ela olha para a história que aquela Andréia criança viu de uma forma diferente. Tem uma história que um exemplo, né, que eu gosto sempre de contar, que é, por exemplo, uma criança, para vocês entenderem o que é um bloqueio e que não tem culpa. Nós não estamos, às vezes até tem culpa, mas, por exemplo, você houve um abuso sexual, tu tem culpa, mas não, achar um culpado não vai resolver muita coisa. Ressignificar resolve. Então, por exemplo, se uma criança, ela entra no quarto, presencia os pais tendo relação sexual, como que a criança vê isso? O que está acontecendo de fato? Está acontecendo ali um ato de amor, um ato sexual entre o casal. Mas o que a criança enxerga? A criança pode enxergar abuso, violência, pode enxergar um monte de outras coisas. E a criança faz o seu registro ali, naquela infância. Mas se o adulto volta nessa cena, ele vai ver de uma outra forma. É claro que é desagradável, claro que ele vai sofrer naquele momento, mas ele já vê de uma forma diferente, não é como a criança viu. Então nós formamos os nossos bloqueios e nós somos presos nas nossas cadeias
e vivemos na escravidão pela visão que a nossa criança formou de determinado assunto. Mas nós adultos nós podemos voltar lá, né? Então todo resultado que eu tenho, ele mostra o meu bloqueio. Por exemplo, divórcio. Então não consegue ficar com uma pessoa, vários divórcios. Isso aí, nós não precisamos pegar as pedras. Eu, por exemplo, me divorciei algumas vezes. Eu tenho essa história. É uma história bonita de contar? Não é uma história bonita, mas é a minha história. E isso me traz, me escancara, me traz na minha cara. O meu resultado em relação a casamentos acabados mostra pra mim os meus bloqueios. Eu posso ser vítima disso e falar, que fulano, que eu fui casada e fulano fez isso e aquilo. Eu posso ser vítima, é um direito que eu tenho, como diz, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Ou eu posso pegar isso com amor, é a minha história, eu pego a minha história com amor e eu entendo por que eu não consegui, por que não deu certo, o que eu estava buscando quando eu terminava um casamento ou um relacionamento, e eu trago essa verdade para dentro de mim e eu me curo no que eu preciso ser curado. E pessoas, elas podem acabar com vários relacionamentos por motivos diferentes. Pode ser por bloqueio de paternidade, que foi muito meu caso. Pode ser por bloqueio, por ausência de proteção. Pode ser que você buscou num relacionamento o que não era próprio do relacionamento. Se você busca o pai num relacionamento, não é próprio de casamento você buscar o pai. Então tem um ajuste para ser feito aí. Mas não é sendo vítima que nós conseguimos resolver os nossos bloqueios. Mas é olhando com verdade, tendo coragem de enfrentar um bloqueio de rejeição. Então uma pessoa que tem bloqueio de rejeição, ela sempre espera que ela vai ser traída, que ela vai ser trocada, porque na verdade ela busca essa dor que tem dentro dela, ela busca esse respaldo nas relações que vêm depois. Então ela traz a rejeição, que é uma dor que ela tem dentro dela, porque foi rejeitado lá atrás, pela mãe, ou pelo pai, ou por qualquer uma outra situação. Ela traz essa dor que ela não sabe dar nome para essa dor, e ela traz isso para as próximas relações, para os relacionamentos, na adolescência, na juventude, e aí vai buscando pessoas que vão possivelmente rejeitá-la. E quando eu trouxe esse bloqueio, eu busquei pessoas que também me rejeitam, eu falo, pronto, bingo, é isso aí, as pessoas me rejeitam, as pessoas estão fazendo sacanagem comigo, as pessoas estão me enganando, tá vendo? Eu sempre falo isso, mas na verdade eu tô trazendo só o ok em cima daquele bloqueio. Enquanto eu não resolvo o bloqueio na criança, na infância, e não ressignifico isso, eu vou continuar buscando pessoas que vão respaldar isso, que vão sempre mostrar pra mim que eu tô certa, E aí chega um ponto que eu posso ou continuar errando ou desistir disso. Ontem eu citei, né, uma pessoa, né, uma mulher de mais de 40 anos, uma pessoa bacana, uma pessoa de Deus, uma pessoa assim que podia tanto estar com uma família, que podia tanto estar feliz nessa área da vida. E aí ela falava assim, não, eu já resolvi esse negócio de relacionamento, casamento, já está resolvido isso pra mim. Eu não quero um homem na minha vida. Ouvindo essa fala, vocês acham que essa pessoa é uma pessoa que está resolvida ou é uma pessoa que está escrava dos bloqueios dela, que nem ela sabe quais são? Aí você fala, André, quais são os bloqueios? Não sei. Cada um tem que descobrir quais são os seus bloqueios. E são muitos bloqueios. Bloqueio de complexo de inferioridade, bloqueio de sexualidade. Por exemplo, uma pessoa que teve uma experiência dessa, de ver os pais tendo relação. Ou então, pior do que isso, né? Uma criança que foi abusada sexualmente. Tem histórias de pessoas que foram abusadas durante anos, né? A infância até o início da adolescência ali. Então tem muita história difícil de crianças mesmo. E aí essa história, por mais difícil que seja, tem que ser ressignificada. Porque senão vai passar a vida inteira dizendo, porque você não conhece a minha história, porque eu fui abusado como criança, porque meu tio, meu pai, meu irmão, sei lá, tanta história triste que tem, sim, tem histórias tristes, mas nós podemos sentar e chorar, ou nós podemos pegar isso e ter coragem para ressignificar. É muito agora comigo, né? Aí tem aquela frase, né, do Jean Paul Sartre, que diz, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com isso. Então, o estar no deserto, está na escravidão, não estamos falando de deserto ainda, né? Está na escravidão, hoje é uma opção. É uma opção. Eu posso morrer na escravidão. Né? E para fechar a nossa conversa de hoje, ontem eu terminei com isso também. O sofrimento da escravidão é infrutífero. É infrutífero. Eu posso passar a minha vida inteira sofrendo e contando a minha história, sendo vítima da minha história.
infrutífero, não me leva a lugar nenhum. Como eu faço então para chegar onde eu quero? Eu tenho que, vou também enfrentar um sofrimento, mas eu tenho que dar um novo significado e não ficar procurando culpados, né? E ficar sofrendo a vida inteira e achando que está resolvido. Então os meus resultados, eles mostram quais são quais foram, né, os meus bloqueios, e eu tenho então aí a chance de, junto com Jesus, resolver a situação dando um novo significado. Eu falo sempre, vai com Jesus que é mais seguro. Andar sobre as águas costuma ser mais seguro com Jesus do que sozinho, né? Mas o mais importante é dar novo significado para a nossa história. Beijo no seu coração, obrigado pela companhia. Amanhã a gente fala mais sobre o período de escravidão. Thanks God every day, junto com você fica muito melhor, né? Te espero amanhã então, nessa quarta-feira. Deus te abençoe e até amanhã.